Boa tarde. Boa tarde. Diga-me o seu nome. Albano Rodrigues Martins Pereira, Qual é a sua idade? 64 anos, Quando é que nasceu? 13 de setembro de 1950. Diga-me de que forma é que o Sr. Albano está relacionado com a antiga linha do Tua. Estou relacionado com a linha do Tua devido ao meu trabalho, porque eu trabalhei nos caminhos de ferro, portanto, primeiro CP, Caminhos de Ferro Portugueses, e depois Rafé. Comecei aos 16 anos a trabalhar nas obras. Depois, aos 18, pedi para ir para o movimento, trabalhar com os comboios. E foi a partir da altura em que, tanto numa parte das obras, como depois no movimento, que chamávamos nós, movimento que era, portanto, nós lidávamos com os comboios, nós é que mandávamos vir os comboios, nós é que dávamos partido aos comboios, eu dava partido aos comboios, e a partir daí eu, tanto de uma maneira como da outra, portanto, andei muito pela linha do Tua. Esses tempos sei que marcaram muito a sua vida e pode-me contar algumas histórias que se lembra ou que tenha um episódio que marcou? Há vários episódios, até porque quando a gente é novo, mal seria Se não guardasse um episódio, se a gente não tivesse alguns motivos para recordar pela vida fora. Tento fazer sempre a minha vida no sentido positivo, não no sentido negativo. E peço-lhes a vocês, que são jovens, que acreditem nisto. Eu acho que quando a gente se dá com verdade, Deus duplica sempre aquilo que a gente dá, sempre em dobro aquilo que a gente dá. Nós damos, mas Deus depois retribui-nos sempre com o dobro. E eu tenho, por exemplo, vou começar pelas obras. Há uma fotografia que não sei se vocês a têm, que é uma das partes que agora vai ficar descoberta da linha do Tua, que é uma ponte e um túnel. E no cima daquela ponte eu tinha 16 anos. Eu, quando entrei com 16 anos para o caminho de ferro, a minha profissão era só dar água aos outros trabalhadores. Eu não podia fazer mais nada, porque se me acontecesse alguma coisa, o meu chefe, a pessoa que estava encarregada de mim, ele é que era o responsável por me ter acontecido alguma coisa, porque eu era um jovem e não me podiam dar muitos trabalhos. Se acontecesse alguma coisa, ele é que era o responsável. Ele é que era o responsável. Só que havia umas pedras em cima dessa ponte, para cima da ponte, mas para cima da ponte bastante. Fez-se um andaime de madeira e eu era a única pessoa, não podendo profissionalmente fazê-lo, mas era o único que tive coragem de ir lá para cima tapar aquele buraco para as outras pedras não caírem. Posso dizer que depois da ponte, e se tiverem essa fotografia, porque é a fotografia engraçada, que é o que vai ficar desta linha, caiu um martelo, deixei cair um martelo lá de cima, lá para baixo, até a ponte, onde estava o buraco, até a ponte, eu desci para o andaime. Depois da ponte para baixo, as pessoas que estavam lá ataram-me uma corda à cinta e eu desci até ao rio para ir buscar o martelo. Para ir buscar o martelo, porque se calhar hoje a gente nem ligava o martelo. Exatamente. Foi uma coisa que me marcou porque tinha 16 anos. Fui também com algum medo, com algum receio, mas pronto, mas fui. Tenho uma outra parte que é também essa é das mais felizes, se calhar, da minha vida. Eu fui para o ultramar e quando vim do ultramar continuei a trabalhar no caminho de ferro e casei-me, no normal. E não me queriam dar dias para eu me casar. E eu disse, porque havia pouco pessoal, e eu disse, não, mas eu quero me casar. Nem que me vá embora, porque a gente quando é novo arranja trabalho em qualquer lado. E eu disse, eu quero me casar. E que eles viram tão decidido, ou me davam os dias para eu me casar, as férias, ou eu ia-me embora. Então, disseram-me assim, então vai de férias, mas se a gente precisar de si, nós mandamos-o chamar. E eu, está bem. Fui, tive 2 dias de férias,
2 dias de férias. E eu fui trabalhar, chamaram-me para trabalhar, passar 2 dias, e fui para a estação de São Lourenço. A estação de São Lourenço, portanto, eu tinha casado há 2 dias, e foi lá que eu passei a minha lua de mel. Vocês estão a ver o que é engraçado. Eu, com 25 anos, vindo do ultramar, num lugar isolado como é São Lourenço, passava a minha lua de mel. O que é que aconteceu? Eu tinha lá uma caminha, porque não é como agora há tudo, na altura não havia. Mas éramos felizes. Havia uma caminha onde eu dormia, um divazinho, só que havia eu. Mas como também éramos magritos, Não havia problema nenhum. não havia problema nenhum. Na primeira noite em São Lourenço, eu dormi com a minha mulher. Só que nós homens, que somos mais pacíficos, se calhar, não é tanto assim, mas pronto, estou a brincar um bocadinho, eu estava em cima do ferro para dar espaço à minha mulher para dormir melhor. O que é que aconteceu? No outro dia, portanto, eu acordei com uma dor de costas, porque dormi em cima de um ferro para dar espaço à minha mulher. No outro dia, nós tiramos a roupa para o chão e foi aí que eu estive durante 3 meses, porque era na altura do verão e lá há as termas de São Lourenço. Durante 3 meses, eu e a minha mulher passamos a nossa lua de mel assim. Mas foi bonito, porque se calhar não tinha isto para contar. Depois íamos para as termas que normalmente é quase sempre gente com uma certa idade, e como nós éramos um casalinho novo, toda a gente gostava de nós. Sentíamos-nos acarinhados. Jovem, exatamente. Nós sentíamos-nos acarinhados, sentíamos-nos muito felizes, quer dizer, apesar de dormirmos no chão, de fazermos o comer com uma máquina a petróleo, nós éramos muito felizes, porque eu tinha conseguido um sonho, que era casar com a mulher que eu gostava e ainda tenho. Depois tenho uma outra situação, que na Abrunheda, um dia, porque cada cama que havia lá tinha 3 cobertores, 3. Eu fui destacado para lá e cheguei lá tarde. Já cheguei no Tumba, chegou tarde. E estava muito frio e eu durante a noite não fui capaz de aquecer, e era uma pessoa nova. Não era capaz de aquecer e eu disse assim, fogo, o que é que se passa? Dobrei as mantas, para de 3 transformar em 5. Outro dia, quando acordei, abri a porta da estação e a rua, na linha, não via a linha, porque tinha para aí meio metro de neve. Por isso o frio que eu tinha de noite, só que eu não sentia era cair a neve. Uma outra coisa que me marcou um bocadinho, também, porque a gente quando é novo também resiste a tudo e acaba por achar engraçado um certo número de coisas, fui trabalhar para a estação do Caixão, porque como era o mais novo, ia dar as folgas ou as férias às pessoas, aos chefes de lá. Portanto, eu pertencia à estação do Pinhão, e quando era preciso ir a alguém, era eu que tinha aqui, porque era o mais novo da estação do Pinhão, e eu tinha aqui para todas as estações, corrias todas. Exato. Então, na estação do Caixão, o senhor, como havia pouco pessoal, como disse, quase nunca ia de folga. Ele fazia do nosso dormitório, onde nós dormíamos, o seu depósito porque ele produzia aguardente, e fazia o seu depósito de aguardente, pipos, garrafões, garrafas, e lá estava a cama. Quando eu cheguei lá, aquilo era um cheiro de aguardente. Eu disse, eu não vou conseguir dormir. Mas pronto, eu tenho que dormir. Só que eu deitei-me, eram para aí 9 horas, porque não havia televisão, não havia essas coisas. Não havia nada. Deitei-me, eram para aí 9 horas, quando era para aí meia-noite, eu tive que me pôr a pé, porque eu já estava meio tonto, só com o cheiro. Então vim para o escritório, sentei-me lá na cadeira e fiquei lá. Tenho depois uma outra recordação em Mirandela, que aí
enquanto que nas estações eram mais pequenas, toda a gente nos acarinha, Mirandela já era uma cidade, e aí já ninguém me conhecia. Exato. E até eu sentia-me mais isolado em Mirandela, sendo uma cidade, havendo mais gente, só que eu não conhecia ninguém. E como era mais pessoal, quase não tínhamos confiança. Não convivia com ninguém. E se calhar senti-me mais isolado. Exato. Em Mirandela, sendo uma cidade, nas outras estações vivendo sozinho. Isto foram as coisas mais importantes que eu passei. Que o marcaram. Todas, porque eu Exato. trabalhei naquela linha toda. Sabe que a linha do Tu é conhecida pelos acidentes que teve. Quando o senhor assistiu a algum acidente assim grave que... Não, felizmente não. E há coisas que a gente não pode dizer. Eu só dizia de quando começaram os acidentes. Nós trabalhávamos, na altura em que eu trabalhava lá, o material era velho, eram máquinas a vapor e vagões carregados de adubo, batata, cereal, porque o caminho de ferro foi, ainda é em algumas partes, mas foi, na altura, o transporte da época, portanto não havia mais nada. Exato, era só o comboio. Era só o comboio, então eram vagões pequeninos, que nós quase, o fazíamos andar e nunca houve acidentes, raramente aconteciam acidentes. Os acidentes começaram a acontecer quando a linha estava melhor, quando o material, quando as carruagens eram melhores, só que outras coisas se calhar se propõem essas coisas. Aí tenho que o que é que você acha de agora a linha do Tu estar desativada? Será que você pensa que era melhor se ainda continuasse a existir lá o comboio, se as pessoas ainda continuassem a usar essa linha de ferro? É assim, eu como transmontano, ou antes como doriense, e conheço bem a região, tenho muita pena em que a linha do Tua esteja desativada. Vai desaparecer. Agora, os tempos evoluem e contra factos não há argumentos. Nós, quando é no verão, precisamos de água e nós precisamos de fazer grandes depósitos de água. Portanto, como precisamos fazer grandes depósitos de água, se calhar ali vai ser um grande depósito. É preciso sabê-lo explorar, como exploram o Rio Douro. Exato. Transformando, se calhar, aquilo um bocadinho navegável, se calhar ali o Amieiro, por exemplo, vai beneficiar muito com isso. Agora, como ferroviário, como doriense, tenho pena, ou antes, como pessoa, tenho muita pena que aquelas paisagens venham a desaparecer. Independentemente das recordações que eu tenha ou não, tenho pena que aquilo desapareça, mas é a evolução dos tempos. E a gente temos que acompanhar o tempo. Porque é o que eu disse há bocadinho, no verão, todos nós queremos água. Exato. E às vezes a gente começa a ficar aflito, principalmente os que estão no poder autárquico, ou até os que estão nas empresas das águas, começam a ficar aflitos quando veem as pessoas a ficar sem água. E é preciso destruir património, claro. Muito obrigado pela sua presença. Queremos pedir, se não foi incómodo, chateá-lo para vir aqui fazer esta entrevista, e foi um gosto estar aqui a entrevistá-lo. Fiz isto com muito gosto, primeiro, porque fui um ferroviário a sério durante 40 anos, segunda, também é quem me convidou, e depois encontrei uma surpresazinha que está ali, aquele gorrinho branco, conheço desde menina, quase bebê. Isto foi um prazer muito grande ter dado esta entrevista, porque acho eu que se vocês fizerem um trabalho interessante, bonito, este trabalho é dos poucos trabalhos que ficará na história, porque é uma linha que era e vai deixar de ser. Prazer é todo nosso. Muito obrigado.